Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou o professor Henrique, sou professor de História, e nós vamos hoje conversar sobre o declínio do Império Romano, a crise do Império Romano. Mas aí antes disso, vamos conversar um pouquinho. Vocês devem estar bastante acostumados com o professor Luciano, que geralmente está com vocês, toda essa galerinha aí do sexto ano, dos sextos anos, mas hoje, excepcionalmente hoje, eu estou aqui para substituí-lo. O professor Luciano está cuidando do seu pai, inclusive quero mandar um abraço para o seu Luciano pai, desejar ótima recuperação, tá certo? E na próxima semana o professor Luciano já vai estar com vocês aí para fazer esse trabalho bacana nas próximas semanas, enfim. Então é isso, gente, olha só. Hoje eu estou acompanhado de Bruno, o nosso intérprete de Libras, dizer que enfim, muito obrigado, Bruno. Vocês fazem um trabalho sensacional, para que as nossas aulas possam chegar a todos e todas. Tá certo, gente? Então vamos embora, vamos trabalhar, vamos começar a discutir aqui a nossa temática. Então, nosso objetivo de hoje é compreender os principais motivos que levaram à queda e o colapso do Império Romano. Então, a ideia é justamente essa. Quando a gente fala de queda e colapso, eu me refiro justamente a um processo em que o Império Romano, ele começa a declinar, ele começa a enfraquecer, Isso é um processo que não vai acontecer de uma hora para outra, vai acontecer ao longo de séculos. Então a gente vai no século 2, 3, ou seja, os anos 200, 300, até que nós chegássemos ao ano de 476, que é quando os Érulos, um dos povos germânicos, nós vamos falar um pouco sobre eles, de fato acabam conquistando a cidade de Roma e depondo o último imperador romano. Então, a partir daí, a gente tem realmente o território do Império Romano, ele começa a ser dividido todo, pelo menos no Ocidente, a partir de Roma, e nós vamos ter um outro cenário político, social, e são questões para as próximas aulas. Então, hoje a gente vai discutir como esse Império Romano ele caiu, como é que ele entrou em colapso. Quando ele colapsar, é um termo que se refere justamente a entrar numa confusão, acabar, não tem mais controle. Então é basicamente isso que aconteceu com o Império Romano. E aí, tá danado, nós temos aí um soldado romano que está aperreado aí, se aperreou. E que história é essa de que Roma vai cair? Pois é, meu amigo, Roma caiu e caiu feio, Então ele só tem toda a história, a memória do Império Romano e, claro, todo um legado cultural, e que a gente vai, o professor Luciano vai continuar debatendo aqui com vocês nas próximas aulas, tá certo? Mas aí, gente, eu antes quero chamar a atenção para um debate muito importante. Aqui comigo. Aqui vocês têm na imagem o Coliseu de Roma. É um dos grandes símbolos do Império Romano, E vocês sabem que era lá que se realizavam as grandes batalhas de gladiadores, aqueles soldados escravos, pessoas escravizadas. Sabe que o Império Romano era muito pautado, baseado numa economia escravocrata, na exploração do trabalho escravo. E os gladiadores também eram sujeitos escravizados, foram escravizados em guerra, eram guerreiros que lutaram contra Roma, por exemplo, e eram colocados para batalhar. Alguns buscavam honra, glória, reconhecimento e até a liberdade através das lutas. Outros eram colocados mesmo para ser devorados por animais. Então, era de fato um episódio, ou um fenômeno, uma cerimônia, um espetáculo, um espetáculo entre aspas, terrível, de luta, de morte, de sangue. E aí, em contrapartida, se nós temos esse grande símbolo do Império Romano, grande construção, para a realização desses espetáculos de sangue, de morte, era um império que se colocava como muito civilizado diante dos outros. E aí a gente precisa pensar, o que danado é civilização, Acho que é um debate importante para a gente começar a nossa aula de hoje. O que é civilização? Os romanos se achavam tão civilizados, eram justamente que se divertiam com a morte dos outros. Bom, é importante dizer que na história a gente também considera cada período, com suas práticas sociais, seus costumes. A gente não pode, claro, remeter sobre o povo, inserir sobre o povo romano uma expectativa do hoje. Hoje que a gente já faz um debate sobre direitos humanos, sobre o valor da vida, Mesmo assim, nós temos muitos outros povos que não praticavam esse tipo de espetáculo
mas eram considerados bárbaros pelos romanos. Então, por isso a gente precisa pensar Roma e a civilização. Que ideias são essas, tá certo? Então, bom, mudei essa imagem aí para vocês observarem o seguinte. A gente tem 3 referências aí que nós estudamos ao longo da história que frequentemente a gente se refere como civilização. Então, a gente tem no canto aí, né, da tela de vocês, no caso vocês estão no canto esquerdo da tela de vocês aí, uma imagem do Egito, né? Uma grande escultura, né? Que remonta à figura dos faraós. Ao centro nós temos aí uma construção, na verdade aí a gente tem só, né, o que restou dela, de uma construção grega, mas dá para observar, né, essa arquitetura grega nos seus pilares, enfim. E à direita nós temos uma pirâmide, tá certo? Do México, né? Então, na América do Norte e América Central, nós temos vários exemplares dessa dos povos astecas e maias. Então, todos esses povos aí, né, eles aparecem enquanto civilizações. A gente, né, frequentemente a gente aborda isso, civilização. Então, uma vez a gente, vez ou outra nós utilizamos esse termo civilização para se referir a uma sociedade, a uma cultura, a um povo, e é por isso que quando a gente fala a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização asteca, porém, esse termo carrega uma dose negativa, né? Um sentido negativo que a gente precisa ter muita atenção. Particularmente, eu prefiro falar sempre, né, uma cultura, o povo egípcio, a cultura asteca, o povo asteca, sabe? A sociedade asteca e não o termo civilização, porque frequentemente a ideia de civilização, né, ela acaba se relacionando com outro povo e eu vou mostrar como. Mas o importante é dizer o seguinte, tanto os egípcios, quanto os gregos, quanto os astecas ou maias ou os povos indígenas do Brasil, né, são povos e culturas que têm suas próprias experiências históricas, suas próprias riquezas, deixam seus legados, suas heranças, e a gente não pode entender nenhuma melhor que a outra. Acho que é um ponto importante para a gente poder pensar. E aqui a gente tem uma imagem, né, que remonta justamente a isso, né? Nós, por exemplo, que vivemos na cidade do Recife, no centro urbano, né, um aglomerado maior de pessoas, talvez até uma presença maior de algumas tecnologias, de alguns espaços de sociabilidade, não é uma forma de vida muito específica da cidade. Às vezes, as pessoas que vivem nesses espaços olham para outras pessoas que vivem, seja no campo, seja inclusive em relação a outras culturas. Eu chamei a atenção aí para os povos indígenas. E entende-se como mais civilizado do que esses outros povos. Por exemplo, eu que vivo na cidade, de repente posso achar que eu, né, vivo numa condição melhor, mais sofisticada e até mais civilizada do que outras formas de viver. E é uma visão extremamente equivocada, errada, não é? Porque seja as pessoas que vivem no campo, no meio rural, mais afastadas dos centros urbanos, com menos uso de tecnologia, ou frequentando menos espaços de sociabilidade, não é? Como um cinema, por exemplo, ou seja os povos indígenas, que alguns povos que vivem em áreas realmente ainda mais afastadas, muito mais integradas à natureza, né? Nenhum desses povos pode ser ditos como mais ou menos civilizados um que o outro. Né? Então, cada um possui sua própria cultura, sua própria experiência, e é importante que nós possamos reconhecer, entender, né? Valorizar, respeitar acima de qualquer coisa. E eu estou colocando esse debate para vocês, né? Essa discussão, para dizer justamente o seguinte. Então, como eu escrevi aí, ó, amiguinhos, amiguinhas, vamos lá, galerinha do 6º ano, né? A ideia de civilização tem sido utilizada na história sempre que um povo quer se colocar como superior aos outros. Então, o eu civilizado contra o outro incivilizado. Foi aquela questão que eu coloquei aqui, ó, o título desse slide, né? Eu sou civilizado, aquele que é diferente de mim é um incivilizado, ou não civilizado. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção a essa frequência com que, ao longo da história, alguns povos se colocaram como superior aos outros. Os europeus, por exemplo, ao longo de sua história, utilizaram a ideia de que eram, né, civilizados, estavam levando a civilização para os outros, para dominá-los, para explorar. Né? Então, isso aconteceu bastante. Então, não vamos cair nessa conversa não, tá? E aí eu estou colocando isso porque o Império Romano era mestre nisso. Os romanos, gente,
A gente tem um mapa aí, é muito bacana para a gente observar esse mapa do Império Romano. Observe que toda essa área aí, em rosa, né? Sou meio ruim para enxergar, né? Bia, isso é rosa, né, Bia? Pronto. Então toda essa área, pronto, toda essa área aí que está demarcada em rosa são os territórios, né, do Império Romano. Observem que eles acabaram construindo aqui, ó, de fato, um império mediterrâneo. Eu estou dizendo mediterrâneo porque esse mar aqui, ó, que vocês podem observar entre o continente europeu e aqui o norte do continente africano, é o mar Mediterrâneo. Então, todo o mar Mediterrâneo, os romanos conseguiram a proeza de conquistar todo o território em torno do mar Mediterrâneo. Tá certo? Então, dominaram todo esse mar antigo, formando um império impressionante. E aí, gente, todos os povos que viviam fora do limes romano, do limite do Império Romano, das fronteiras romanas, né? Principalmente os povos que viviam aqui, ó, no norte da Europa, no que hoje é a Alemanha, Rússia principalmente, e até os povos que foram derrotados e conquistados nos territórios que eles conquistaram, né? No caso da Britânia, na Inglaterra, na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, né? Os povos lusitanos, hispânicos, os gauleses que ocupavam o território da França, eram vistos como povos inferiores, bárbaros, não falavam latim, não praticavam, não vivenciavam a cultura romana, então por isso eram vistos como povos, né, bárbaros, inferiores. Né? Então, são questões que a gente precisa observar. Né? Então, desse modo, os povos romanos conquistavam o território desses que eles entendiam como bárbaros, né, tomavam as riquezas, as terras, e escravizavam esses povos que eles conquistaram. Então, essa era uma prática comum dentro do processo de expansão, né, do território romano. Talvez uma diferença existia em relação ao Oriente Médio, né? Todo esse território aqui, porque é um território bastante antigo, onde havia antes o Império Persa, né? O Império Macedônico. Então, impérios que os romanos já conheciam, né? Por conta da própria história, que já era muito antiga, né? Então, nesse sentido, ou seja, impérios muito antigos, então existia um certo respeito, tá certo? Os egípcios, por exemplo, não é diferente do que eles viam os povos que viviam aqui no norte da Europa. E são justamente esses povos do norte que vão, né, contribuir muito para o esfacelamento, para a queda do Império Romano, tá bom? Então, vamos seguir aqui, não é? Então, os povos que viviam fora da fronteira do Império Romano eram retratados como bárbaros, incivilizados, né? Basicamente isso que eu falei para vocês, não é? Mas só reforçando, coloquei uma setinha aí para mostrar, não é? Exatamente essa região, como eu já havia sinalizado para vocês. Beleza? Tranquilo? A gente pode seguir? Então, vamos embora, né? Vamos seguindo aqui, pensando ainda esse debate aí sobre os romanos. Opa, tem um cabo aí reclamando. Ah, sim, opa, meu amigo. Então temos aí o sujeito dizendo, que história é essa? Eu não sou bárbaro, né? Aí, olha, no fundo tem uma representação aí que lembra a bandeira da Alemanha, mas só uma brincadeira, tá? Porque não existia Alemanha nesse tempo, tá? Não existia Alemanha vai surgir muito depois, mas só sinalizando que são povos que viviam no território, principalmente onde hoje é a Alemanha. Inclusive, o termo que a gente costuma utilizar e que os romanos utilizavam para esses povos eram germânicos, bárbaros, entendiam como os bárbaros, mas, né, nós inserimos aí no conjunto os povos germânicos. E até hoje os italianos chamam, né, os alemães de germânicos, aliás. Tá? Mas aí nessa brincadeira, né, claro que os povos que ficavam fora do Império Romano, que tinham suas próprias formas de viver, não vão aceitar, né, serem chamados de bárbaros, serem entendidos como inferiores e tal. Até porque os romanos tinham uma série de práticas que, sinceramente, né, se a gente fosse realmente entrar na onda dos romanos e comparar, não sei não, né, se são civilizados. Ainda hoje, por exemplo, a gente tem, né, um bocado de gente se dizendo civilizado, mas aí, ó, é guerra, é bomba para um lado, é defesa de arma, gente que quer usar arma aí, enfim, não vai entrar nessa conversa aí, mas o povo que se diz civilizado, né, sempre muito questionável, tá? Mas vamos lá. A queda do Império Romano, então como eu havia destacado, né, no ano de 476, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso quando Roma foi conquistada pelos érulos. Então era mais um dos povos que invadiram os territórios romanos, né, e acabaram, né, contribuindo realmente para a queda, para o esfacelamento do Império Romano. E aí a gente vai entender, né, alguns passos que nos ajudam, né, a explicar aí
essa queda, né? esse esfacelamento. Então vamos lá. Quais são os pontos que nós podemos destacar aqui? Eu vou começar aqui chamando a atenção para o fim da expansão territorial. Então, dentre os fatores que levaram à queda do Império Romano, chamando a atenção para o fim, não é, dessa expansão territorial. Gente, ó, vejam só, se a gente... Eita, passei aqui direto, peraí, calma, pronto, aqui. Então, eu vou voltar aquele mapa, a gente vai usar esse mapa mais de uma vez, mas para mostrar justamente o seguinte, eu vou avançar aqui. O Império Romano realmente atingiu uma grande dimensão. Foi um império de uma enorme extensão e conquistou um território muito importante, né, que é esse território em torno do mar Mediterrâneo. Acontece que por volta do século II, os próprios romanos não tiveram condições de expandir ainda mais territórios, porque a expansão territorial significa mais guerras, mais esforço no uso de exércitos, tá certo? E isso, claro, né, mais custos para o Império Romano. Então, foi um momento em que o Império se expandiu ao máximo que pôde, e a partir daí eles começaram a tentar manter o território, ou seja, deixa o território do jeito que está aí, e a gente vai assegurar o controle sobre ele. Até porque, ao longo desse território, vários povos que foram conquistados se levantavam, se revoltavam, e era preciso mandar o exército lá para acalmar as coisas, para reprimir, inclusive com muita violência, os povos que se levantavam, né, que se rebelavam. Então, nesse momento, a partir do século II, é realmente uma virada em que o Império Romano deixa de se expandir. Agora, qual a relação disso com o próprio declínio? Porque até então, esse império ele via se alimentando do processo de expansão. Ou seja, eu expando para conquistar mais, para ter mais riqueza, e a partir daí a gente ter escravos, a gente ter terras para distribuir, e isso impulsionava mais expansões, com mais riqueza, mais terras, mais escravos. Então, era um ciclo que o Império Romano acabava alimentando, e há inclusive uma teoria de impérios, diz que todos os impérios se expandem o máximo, daqui a pouco ele começa a cair. Então o Império Romano começou realmente a entrar nessa curva aí por volta dos anos 200, tá bom? 200 em diante, tá? Então a gente tem essa extensão que fica basicamente nesse momento aí estancada, parada, nessa faixa aí. Só, gente, que quando a gente fala da crise da economia escravista, eu já salientei o seguinte, que a economia romana, ela era, sobretudo, baseada num trabalho escravo, na posse da terra, tá? Então, na exploração da terra e de sujeitos escravizados. Então, quando a gente percebe que houve um fim de uma expansão romana, uma das consequências desse processo do fim do expansionismo territorial vai levar a uma crise econômica, uma crise dessa economia escravocrata. Eu posso explicar isso melhor aqui, esse esqueminha aqui que eu tentei montar para vocês. Então a gente tem, com o fim da política de expansão territorial, os romanos passaram a ter menos acesso a pessoas escravizadas e às terras. Isso quer dizer justamente o seguinte, vejam só, se Roma precisava expandir, fazer guerras, e com essas guerras eles conquistavam os povos, escravizavam esses povos, e aí vendiam, distribuíam esses sujeitos escravizados, e aquelas terras conquistadas também eram distribuídas para os chefes militares, para as grandes famílias romanas, e isso alimentava a roda da economia romana, tá certo? Com o fim da expansão, a gente vai ter uma queda tanto de sujeitos escravizados, de escravos para Roma, como também uma queda de terras para serem distribuídas. Tá certo? E isso vai colocar justamente o sistema num colapso, porque aí o que é que vai aumentar? Né? Então, à medida que eles têm menos acesso a sujeitos escravizados e à terra, o que acaba aumentando é a crise social e econômica. Por quê? Porque a gente vai ter uma série de problemas econômicos, por conta do não acesso a mais escravos, a mais terras. Com isso, vai diminuir a produção agrícola, diminuição da produção de comida, aumento do preço da comida, revoltas internas, então a população começa a se revoltar. Então vejam que Roma, de fato, tinha uma roda baseada na escravidão, na expansão de terras, tá certo? E distribuição dessas terras que foram conquistadas. Então a gente tem um processo aí, não é? Um ciclo que Roma começa a entrar e eles não conseguem controlar direito mais, tá? Então, vamos lá. Visto isso, então a gente viu, né, esse fim dessa expansão territorial, não é, um não acesso a terras e sujeitos escravizados, que vai gerar uma crise, e aí vou chamar também a atenção para essa confusão política e
uma certa anarquia militar. Vou explicar isso direitinho para vocês, né? O que eu quero dizer quando eu falo dessa anarquia militar? Olha a notícia aí. Então, só para vocês terem uma ideia, no século III, por volta dos anos 300 em diante, em cerca de 50 anos do Império Romano, em 50 anos o Império Romano chegou a ter 16 imperadores. E a maioria deles foi morto por conspirações internas. Eu quero dizer o seguinte, gente, num período de maior estabilidade, nós tínhamos imperadores que passavam décadas no poder, até morrer. Mas, por volta do século III, nesse momento que Roma já estava em decadência, né, só no século III, em 50 anos, Roma chegou a ter 16 imperadores. Era justamente o seguinte, quanto mais apoio dos militares o imperador tivesse, mais ele permanecia no poder. Olha, ao longo da história, o processo de expansionismo territorial, de conquista, deu muito poder ao exército. Principalmente a um setor, né, a guarda pretoriana, que era o que, né, faziam a guarda pessoal do imperador. Então esses sujeitos tinham muito poder, a ponto, inclusive, deles decidirem quem é que ia ser ou não imperador romano, o que era um processo muito mais complexo anteriormente. O sujeito tem que ter um trânsito político maior, muito associado às principais famílias do Império Romano, mas à medida que esse império começa de fato a declinar, começa a haver uma confusão muito grande e é o exército romano que vai, né, meio que assumir o controle político do império a partir daí. E isso vai fazer com que várias lideranças começassem a disputar tanto assumir a condição de imperador, quanto apoiar ou não os sujeitos que vão assumir o poder. Sempre que possível, um grupo dissidente ia lá, matava o imperador, tentava destronar. Havia momentos em que mais de um sujeito reclamavam o Império Romano, né, ser o imperador, e havia inclusive conflitos entre o próprio exército romano, um contra o outro. Então, foi um período de total confusão, né, principalmente militar, por isso esse termo anarquia, que depois em outros momentos pode ser problematizado, mas entendo aí como uma grande confusão militar. Então, isso também contribuiu muito para esse declínio do Império Romano, tá certo? E outro ponto que a gente pode analisar aqui são as invasões, não é, dos povos germânicos. É justamente quando a gente começou a aula falando sobre a questão dos bárbaros e tal, não é, e essa ideia de civilizado e incivilizado, é onde entram esses povos germânicos que, durante, né, ao longo do período de existência do Império Romano, entendeu-se, né, se via os povos não romanizados, que não vivenciavam as práticas culturais romanas, não é, como povos bárbaros. E são esses justamente que vão promover uma pressão muito grande sobre o Império Romano nesse período do fim da expansão territorial, da crise política, né, da confusão militar. Porque também, para acabar de ajudar, nós vamos ter várias invasões sobre o território europeu, inclusive de povos vindos da Ásia, como os hunos, né, e isso vai gerar, né, sabe aqueles dominós que a gente coloca empilhado, quando derruba um, sai derrubando o outro? Pois bem, então com várias invasões na Europa, vários povos vão se sentir pressionados a avançar um pouco mais no território, ou até fugir do território que viviam. E isso vai fazer com que muitos povos que tinham um contato até amistoso com os romanos, passassem a adentrar, a invadir os territórios romanos. Eles até tentaram, né, o Império Romano até tentou fazer com que esses povos, né, germânicos defendessem as fronteiras romanas, dando a eles também direitos políticos, sociais, mas não vai dar muito certo, porque outros povos vão tentar também invadir o território romano para conquistar. E aquela questão, imagina, o Império Romano cada vez mais enfraquecido, vai abrir espaço para mais invasões territoriais, que é o que vai acontecer. Então, seja pelo interesse em invadir terras romanas, seja com o objetivo de fugir de outras invasões, vários povos invadiram os territórios romanos que já não possuíam grandes, né, condições ou forças de defesa. Então a gente vai ter realmente, né, um motivo de enfraquecimento mesmo desse Império Romano. Tá? Então depois daí a gente vai ver que o Império Romano vai ser esfacelado, dividido em vários reinos germânicos. E para finalizar, né, então atenção aí para o final, eu vou destacar mais um pontinho aqui, ó, gente,
Que ponto é esse que eu vou destacar? É o cristianismo, a ascensão do cristianismo no Império Romano. Então, claro, desde Jesus Cristo, a gente está falando do marco zero, né, da nossa contagem temporal, a gente já está nos anos 300. A partir dos anos 300 e 334 em diante, e o Império Romano passa a reconhecer o cristianismo enquanto uma religião e, inclusive, deixa de perseguir. Mas, até então, o cristianismo é perseguido enquanto religião no Império Romano. Isso por quê? Porque lá naquele período, os cristãos, né, defendiam um discurso de paz, da não violência, não aceitavam o militarismo, não aceitavam a autoridade do imperador romano, né, porque aceitava apenas Deus, Jesus Cristo. Né, nesse período, o cristianismo estava muito associado a uma vida simples, à pobreza, a ajudar de fato ao próximo. Então, as comunidades cristãs, elas eram um né, como eu coloco, né, uma antítese, o contrário das regras, da forma de ser do Império Romano. Né? Então, nós tínhamos uns cristãos bem diferentes, que não aceitavam armas, que não aceitavam a riqueza, a ostentação. Né? Então, esses eram os cristãos do passado. Né? Enfim, depois eu acho que historicamente a gente pode até discutir o cristianismo que apoia a arma, que faz essas coisas, essas besteiras da atualidade. Mas, lá no passado, o cristianismo não apoiava essa visão, né, militarista, expansionista e etc., que os romanos praticavam, e, claro, as religiões presentes no Império Romano. Isso vai ser um motivo que, à medida que o cristianismo vai se expandir no Império Romano, ele tende, não é, a enfraquecer também socialmente, tá bom? Então é isso, gente, ó, para finalizar, atividade aí para vocês, com o apoio da sua professora ou professor, construa um mapa mental bem bacana, colorido, apresentando aí os principais fatores que levaram ao colapso, ao declínio do Império Romano, tá bom, gente? Então é isso, na próxima aula o professor Luciano volta aqui para estar discutindo com vocês. Brigadão, obrigadão. Então, valeu, galerinha dos sextos anos, tchauzinho.